Depois de dar nossa consideração que o Danilo tem moral e tem, vamos começar. Danilo, bom dia. Aqui, no Largo da Flamengo TV. Danilo, dia 29 agora se completa 3 meses de Flamengo, né? Já viveu de tudo um pouco aqui, já foi bicampeão, né? Já fez gol no Maracanã, já era um sonho seu, já passou por lesão, já voltou, já viu um pouco de perto também a pressão da torcida, né? O resultado que é comum no Flamengo, privilégio também. Queria que você fizesse um balanço sobre esse período bem intenso até aqui, Danilo. Bom dia. Bom dia a todos. Certamente foram 3 meses intensos, 3 meses onde eu vivi muita coisa que eu esperava, muita coisa que eu não esperava, mas tem sido uma experiência maravilhosa. Se eu quisesse viver sem pressão, com pouca pressão, não teria escolhido o Flamengo, certamente. O Flamengo tem que ser assim, tem que viver com pressão, tem que estar pressionado por resultado. Se o resultado aparecer, tem que estar pressionado por jogar bem. Tem que estar pressionado por não tomar gol, tem que estar pressionado por convencer sempre. Tive um momento de lesão onde eu pude passar muito tempo no clube também, aprender muitas dinâmicas internas, coisas simples como o nome de todos os funcionários, como os horários, coisas que me ajudaram muito nessa integração aqui dentro do clube. Foi até bastante tempo, não esperava que fosse tanto. Entretanto, eu tomei isso como uma coisa positiva, que me ajudasse, para que eu colocasse em prática voltando a jogar. O gol do Maracanã foi um momento mágico para mim, foi, como eu falei, a realização de mais um sonho. E agora espero dar uma sequência importante de jogos, de ajuda ao clube e à equipe dentro de campo, que é para isso que eu fui contratado. E espero que a gente possa já no próximo final de semana, coroando esses 3 meses, conseguir uma vitória importante para o Campeonato Brasileiro e para a sequência do ano. Oi, Danilo, boa tarde a todos. Flávio Vinícius do SBT. Queria que você falasse a importância desse jogo, de uma vitória. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, pontos corridos, mas já existe uma pressão pela liderança. O Flamengo acabou perdendo, teve a oportunidade de recuperar, não depende só dele, mas já entra tendo que vencer, já com essa pressão do domingo no Maracanã contra o tradicional adversário, o Corinthians. É bonito, né? Entrar para vencer e para que a gente possa retomar a liderança, né? A gente fala muito em pressão, como falei agora na resposta anterior, e ainda bem. E é uma pressão para que a gente possa ser líder do campeonato, para que a gente volte a ser primeiro. Então, é uma pressão maravilhosa, é um privilégio, certamente. E, como eu falei antes, jogar pelo Flamengo é isso, né? É essa pressão por resultado, por vencer, por estar em primeiro. E a sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, né? O jogo seguinte é o jogo contra o Corinthians, no Maracanã. Onde certamente vai ter um ambiente maravilhoso, onde certamente a equipe vai entrar com motivação máxima para poder conseguir o resultado. E a importância é a mesma importância de cada jogo, né? Então, o que eu tenho falado aqui é que o nosso objetivo, o nosso foco, né? A nossa prioridade é sempre o jogo seguinte, independente da competição. Acho que é esse o pensamento que a gente tem que seguir trabalhando aqui dentro. Danilo aqui no meio, Thiago Lima do GE, boa tarde. Você jogou muito tempo no Santos, imagino que você tenha enfrentado bastante o Corinthians. Primeiro eu queria saber se tem algum jogo marcante seu contra o Corinthians, que você lembra. E uma segunda pergunta, o Corinthians tem um jogador renomado, que é o Mendes, fazendo sucesso aqui. Você já enfrentou ele uma vez, se não me engano, no Juventus e Lyon, em 2020. Como é que marca um jogador desse nível, Danilo? Quais esses atalhos que tem que ter? Obrigado. No Santos eu joguei 1 ano e meio, né? Parece que foi muito tempo, né? Porque foi muito intenso, né? Foi uma experiência maravilhosa, foi muito intensa, marcante para a minha vida. Mas foi 1 ano e meio, onde eu vivi de tudo e foi maravilhoso, e lembranças incríveis. E tive vários jogos contra o Corinthians, sim, certamente. Mas um jogo que foi bastante legal, assim, foi o primeiro jogo da final de 2011, né, do Campeonato Paulista, onde foi um empate, né, mas foi um jogo grande, foi um jogo que foi importante para a gente poder direcionar a conquista do título daquele ano, fazendo um empate naquele primeiro jogo e depois a gente venceu na Vila Belmiro. Mas o que me deixou mais marcado naquele jogo, apesar de tudo, foi ter tomado um cartão amarelo injustamente, e aí eu perdi o segundo jogo, um lance com o Paulinho, assim, bem na beirada do campo, onde a falta era para mim, não para ele.
o Tite reclamou, o Tite, a entrada do Corinthians, reclamou com a arbitragem e eles me deram amarelo. Eu fiquei suspenso daquela partida, né? Mas foram vários embates contra o Corinthians, é sempre bonito jogar contra uma equipe como eles. E quanto ao Memphis, certamente é um jogador de uma qualidade acima da média, vem demonstrando isso, né? Já demonstrou isso durante a carreira dele, certamente demonstrou que tinha muita qualidade. E é um jogador que precisa ser defendido com muita atenção, né? Com muita concentração, mas como sistema, né? Eu acredito um pouco naquilo que você botar aqui, tem que defender ele, ou o lateral tem que defender ele, não. Acredito que o sistema que a gente usa, a forma como a gente se ajuda, como a gente dá as coberturas, faz com que a gente possa defender bem o Memphis ou outro tipo de jogador que individualmente possa fazer diferença. Danilo, bom dia, Celeste Ferreira, Jornal Globo. Você acabou de voltar agora, né, depois de 2 dias de lesão, voltou muito bem contra a Juventude da LDU, e você fala sobre ter usado esse tempo para poder não só conhecer o clube, mas também se fortalecer fisicamente. Né? Eu queria te perguntar como é que está sendo essa readaptação física com o futebol brasileiro, depois de 2 anos na Europa, e como é que você se preparou nesse período para poder engatar essa sequência do restante do ano? Está confiante? Estou confiante porque não aguentava mais ficar na máquina, na academia. Então eu falei, para estar em campo, para jogar, para colaborar em campo, né? Como eu sempre falo, toda crise é uma oportunidade, né? Eu acredito que foi um momento de crise para mim individualmente, ficar fora durante esses 2 meses, então eu pude aproveitar para me reequilibrar muscularmente, para trabalhar coisas que com a correria do dia a dia, de tantos jogos e viagens, a gente às vezes não consegue trabalhar com equilíbrio, potência, reatividade, coisas que são muito importantes no jogo e que muitas vezes com tanto treino, com tanto jogo, a gente não consegue trabalhar ou ter um olhar específico para isso, né? Então eu procurei utilizar esse tempo que eu tive mais aqui dentro justamente para isso, para que quando eu voltasse eu pudesse estar melhor preparado do que quando eu cheguei, ainda que eu tenha chegado num nível muito importante, mas todas as mudanças que aconteceram e todas as mudanças em termos psicológicos, em termos de estrutura mesmo da minha vida, certamente são coisas que demandam um certo tempo para poder adaptar, mas já acabou esse tempo de adaptação. Danilo, tudo bem? Aqui, ok. Adão Barguete, a voz. A última vez que eu conversei com você, na zona mista contra o Juventude, eu tinha feito uma comparação com você, e você citou uma frase que eu vou até ler aqui, que foi do Augusto Cury, e você disse que a comparação é o ladrão da felicidade. Mas eu não consigo não te perguntar, sem fazer uma comparação, do momento defensivo bom que o Flamengo está vivendo, mas em contrapartida no ataque que o Flamengo não está conseguindo ter todo esse sucesso. Queria que você fizesse essa comparação, como que a defesa consegue estar tão bem e o outro setor não tanto, como é que isso está impactando vocês dentro do campo, nas partidas, como é que vocês estão reagindo a esses dois extremos, assim, um lado muito bom e o outro mais campo? Obrigado. Cara, é difícil assim ter uma clareza nessa resposta, porque primeiro que defender, você fala, a equipe está bem defensivamente, mas não tem a ver só com os zagueiros, só com os laterais, ou com o primeiro meio-campista. É todo um sistema que funciona, que trabalha, que faz a pressão, que direciona o jogo do adversário, que faz com que a gente possa estar preparado para roubar a bola o mais alto possível, para que a gente possa não sofrer gol. E atacar também, a defesa tem um papel importante, né, que é a nossa obrigação fazer com que a bola chegue mais limpa possível para os meio-campistas e para os atacantes, né? Que a bola chegue na melhor condição possível para que eles possam criar as jogadas e criar as oportunidades de gol. Então é todo um trabalho conjunto. Eu acredito que nós, enquanto equipe, temos muita margem de crescimento, sim, para esse momento da finalização, para esse momento que decide os jogos, para esse momento que realmente traz os 3 pontos para nós ou não, né? Mas isso não é uma coisa que precisa ser colocada só para o ataque. Obviamente, os atacantes, meio-campistas, são quem aparece mais vezes ali para poder finalizar, mas é um papel de todos enquanto equipe se fortalecer nesse segmento, trabalhar, se cobrar no dia a dia, para que a gente possa mudar essa estatística, para que a gente possa melhorar, até porque falar disso é um pouco engraçado, porque quando o Juventude nós temos 7 gols. 6, né? 6 gols contra o Juventude. E não é que nas outras ocasiões contra o Vasco e contra a LDU nós também tivemos ocasiões e não fizemos. Então, assim, tentar não ser refém das circunstâncias, entender que o trabalho está sendo feito, mas certamente a gente precisa se cobrar mais, seja no treinamento, seja no momento dos jogos, para que a gente possa vencer. E quanto? 1-0, meio a 0. Como a gente fala, que é o Flamengo, a gente precisa vencer, trazer os 3 pontos para o nosso lado e o próximo dia vai ser melhor.
Bom dia, Danilo. O Léo José do Coluna do Fla. Você jogou grande parte da estágio, passou por um grande momento na sua carreira jogando na Europa, sabe da importância da competição continental, da Champions League, já disputou a Libertadores aqui pelo Santos. E a torcida do Flamengo ela tem um prazer muito grande em ver o time ser campeão da Libertadores. E hoje a gente está vendo o Flamengo, depois de 3 rodadas, na terceira colocação do grupo C. E eu queria saber como que o elenco e como você, Danilo, enxerga a situação do Flamengo neste momento na Libertadores. Eu enxergo uma situação completamente acessível para a gente. Mas isso não quer dizer um tom de soberba ou um tom de que a situação é tranquila. Uma situação onde a gente tem que trabalhar muito, onde a gente tem que se dedicar muito, mas que a gente tem totais condições de conseguir a classificação, se possível em primeiro. Acredito que a gente tem que colocar como objetivo isso, alcançar o nível mais alto em cada momento que a gente estiver disputando na temporada. O objetivo é passar o grupo em primeiro, porque isso depois dá moral, dá confiança, e também normalmente nos cruzamentos se faz ter confrontos talvez mais acessíveis, mas eu vejo que é uma situação onde a gente tem total condição de reverter. Pode ter certeza que eu, particularmente, mandando essa mensagem em nome do nosso grupo, não tem ninguém satisfeito com essa posição na tabela. Aí você fala, está em terceiro, é 1 ponto, 2 pontos, cara, mas o Flamengo tem que estar em cima, o Flamengo tem que estar em primeiro, o Flamengo tem que vencer. É que muitas vezes as coisas não caminham como a gente espera e nós temos que fazer acontecer isso. Então é uma situação que é desconfortável, certamente, mas nós estamos com um pensamento virado para que a gente possa terminar em primeiro, para que a gente possa vencer as partidas, até porque vencer as partidas que vem agora, principalmente as partidas fora de casa, te dá uma moral muito grande enquanto equipe, te dá uma consciência, uma sabedoria muito grande de crescimento. Então é isso que eu espero. Danilo, tudo bem? Muito Daniel, do Esporte. Esse duelo contra o Corinthians no domingo pode reservar algumas novidades. O Corinthians está sem treinador ainda, mas com conversas com o Dorival, e é uma história que se construiu ao longo dessa semana, que tem várias camadas, mas acho que muitos assuntos assim, você pode colaborar sobre isso, né? Primeiro, o Corinthians esteve bem perto de acertar com o Tite, e a gente viu, né, o Tite passar por uma crise de ansiedade essa semana, que fez com que ele anunciasse que ele vai interromper por tempo indeterminado a carreira dele. A gente está falando de um dos maiores treinadores do nosso país, que foi seu treinador na seleção brasileira e que está pedindo ajuda porque não conseguiu voltar a trabalhar por uma crise de ansiedade. E ao mesmo tempo a gente vê aí a possibilidade do Dorival assumir, que você era o capitão dele na seleção há menos de um mês atrás. Eu queria que você falasse como você tem visto essa movimentação no nosso futebol, especialmente sobre essa questão do Tite, que é um cara com quem você conviveu por muito tempo. Não sei se você chegou a falar com ele depois disso. Obrigada. Eu não falei com o Tite, não, mas aqui queria mandar meu abraço para ele, meu carinho. Sempre foi um cara incrível para a gente na seleção brasileira, comigo especificamente. Sempre teve uma relação muito carinhosa, de muito respeito, de muito aprendizado para minha parte, mas que ao mesmo tempo também sempre me escutou, sempre deu muita abertura para as minhas opiniões, para aquilo que eu enxergava como futebol. Queria mandar meu abraço para ele, para a família, para que ele possa estar se sentindo melhor o quanto antes, porque é um tema muito sensível esse, que às vezes a gente não dá o valor necessário. Eu, mais ou menos, diria 3 ou 4 anos atrás, passei por um episódio também dessa maneira, onde eu também sofri com crise de ansiedade e em momentos de dificuldade assim, psicológica, e eu tenho certeza que não é nada agradável de se sentir, e ainda mais difícil ainda de passar. Penso que isso pode ser uma oportunidade para que a gente olhe o esporte de alto rendimento, ou pelo menos tente olhar o esporte de alto rendimento de uma maneira diferente. Eu acredito que nós atletas, principalmente atletas com maior poder financeiro e de uma voz de alcance maior, a gente tem condições de buscar ajuda por nós mesmos, ou uma consciência de entender que a gente precisa de ajuda na maioria das vezes,
podemos buscar profissionais, estruturas, pessoas que podem nos ajudar. Mas que a gente possa ter uma consciência da camada da raiz, né? Nas categorias de base, nos clubes que têm menos condições financeiras, de visibilidade, de tentar desenvolver um trabalho onde a gente valoriza o ser humano, primeiramente, antes do que o atleta de futebol, antes do que o jogador de futebol, né? Até porque o atleta de futebol ele só vai existir e performar na potência se psicologicamente estiver bem equilibrado, né? E isso é um problema, né, que não afeta só o futebol nesse momento, é um problema que afeta a nossa sociedade em si, é uma sociedade extremamente ansiosa, extremamente preocupada, e que a gente pode servir como alerta para a gente encontrar mecanismos de dar voz e visibilidade para as histórias boas, né, para dar suporte para as pessoas poder estar bem, poder estar minimamente confortável. É um assunto muito longo e eu acredito que precisa de muito tempo para debate, mas isso é um pouco daquilo que eu penso. Quanto ao Dorival, foi muito bacana poder reencontrá-lo na seleção brasileira. Nós trabalhamos muito e incansavelmente no tempo que a gente esteve lá. Sinto muito por não ter... as coisas não terem corrido da maneira como ele esperava, como todos esperavam. O futebol nesse momento tem muito disso, principalmente o futebol de seleção, tem pouco tempo de adaptação, de implementação do trabalho, e o resultado, e se espera um resultado logo. Não é só na seleção brasileira, não é só no Flamengo, é o futebol no geral. Sinto muito porque o Dorival é um cara excepcional, um cara de uma ética incrível, um cara família, um cara que cuida do ambiente. Sinto muito porque as coisas não caminharam da maneira como todos esperavam. E se for se ele fechar com o Corinthians, for uma coisa que vai ser para o bem dele, né, para que ele possa ser feliz e desenvolver o trabalho que ele espera, que seja, mas que no domingo o Flamengo possa ter melhor sorte, independente se for o Dorival ou não, que a sorte dele comece depois disso. Danilo, bom dia, boa tarde já. Igor Rodrigues da Band. Queria te perguntar sobre o público para esse jogo de domingo, jogo entre os dois clubes de maior torcida aqui do Brasil. E o Flamengo já, alguns jogos, não estava tendo o Maracanã lotado. A expectativa para domingo é que tenha mais de 60 mil pessoas no estádio. Faz diferença ter o estádio lotado para vocês que estão ali dentro de campo? Pode ser pergunta aí. Com certeza, cara. Claro que faz diferença, né? Primeiro que é o Maracanã, a torcida do Flamengo, cara, se aquilo lá estiver cheio, eu já me arrepio todo quando eu chego lá, já sei que está cheio, entendeu? É diferente, não tem como, é uma sensação diferente, é uma sensação única. Principalmente o jogo contra o Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil, cara, eu quando era criança, se me perguntasse que tipo de jogo que eu queria jogar, que eu gostava de assistir, era isso, entendeu? Então, domingo eu acredito que vai ser um dia muito, muito bonito, uma tarde especial, poder ter o Maracanã cheio, ter o apoio da torcida do Flamengo, ter um jogo do tamanho do Flamengo e Corinthians, com todos os ingredientes para que seja uma tarde bacana, como eu falei, que seja com vitória do Flamengo, mas a importância da torcida do Flamengo é inegável, que ela esteja dentro do Maracanã e lotando o Maracanã, certamente é um ponto muito positivo para a gente. Danilo, tudo bem? Aqui na frente, boa tarde. Gabriel, canal Paparazzo, Brasileiro de Vista por cá. Danilo, eu queria voltar um pouco do jogo da LDU. Queria saber um pouco de vocês dos bastidores, como é que foi o jogo na altitude. A gente estava lá no equipe, sabe que é mais difícil para respirar. O Felipe até falou na coletiva que o Bruno Henrique precisou usar o tanque de oxigênio. Eu queria que você falasse um pouco dos bastidores, como vocês reagiram a essa questão da altitude. A gente sabe que é mais baixo do que o La Paz, o Flamengo jogou ano passado, mas como foi para vocês, além do adversário difícil, que é de uma coisa a questão da altitude, a visão do jogador? Obrigado. Cara, eu poderia ser um pouquinho político e te dar essa resposta aí, mas, pô, jogar na altitude é ruim pra caramba. É muito ruim, cara. É muito ruim, em termos, né, de respiração, de tudo isso, cara, é muito difícil, é muito diferente. Cara, você sobe uma escada um pouquinho mais, pô, fica tonto, cara, você não tem a lucidez que se costuma ter aqui embaixo. Cara, fisiologicamente é horrível, assim, é horrível mesmo, é uma coisa muito ruim. Se eu pudesse não jogar nunca mais na altitude de retiro, era o que eu queria. Depois,
a velocidade da bola, sabe? É uma loucura. Você faz um passe daqui até ali, parece que você chutou pro gol, a bola vai muito rápido. Sabe, tô tentando falar de uma linguagem assim, talvez as pessoas entendam melhor, porque às vezes a gente vem aqui e fala de um jeito que, pô, meio gourmet, né? Então é isso mesmo, cara. Vai tocar daqui até ali e a bola sai numa velocidade incrível. Você vai fazer uma mudança de direção, um pique, cara, você fica tonto, não consegue entender bem o que está acontecendo. Então, cara, é um jogo muito diferente, muito difícil, né? Precisaria de mais tempo de instalar, de adaptação e tal, para você poder conseguir estar bem, né? Lúcido para jogar 100%. Dito isso, o jogo é muito diferente, é muito ruim, mas dito isso, também a gente tem que pegar o jogo. Eu acredito que a gente poderia ter feito, não melhor, mas a gente poderia ter vencido o jogo, né? Então, que fique como aprendizado para nós, enquanto grupo, enquanto equipe, que a gente tinha condições de vencer. Quer dizer que a gente não fez o nosso máximo? Não. Mas quer dizer que a gente tem um espaço aí de crescimento para a gente poder vencer esse tipo de jogo, que é extremamente difícil. Bom, Danilo, boa tarde. A gente está ao vivo aqui no Sport TV, no Taon. Você falou, né, de toda a dificuldade de jogar na altitude. O Léo Pereira, por exemplo, acabou sendo poupado dessa partida, alguns jogadores não foram. E depois o Felipe Luiz até admitiu a possibilidade com a volta dele de fazer uma formação ali atrás com 3 zagueiros. Não é uma novidade para você, mas como seria essa formação, mesmo com a zaga do Flamengo funcionando, o time levando um pouco de mas você já conversou com ele, vocês conversaram sobre isso ou ainda está no campo das possibilidades? Como seria? Obrigado. Cara, não conversei com o Felipe sobre isso, né? Com ninguém, assim, a gente não falou isso internamente. Mas se ele resolveu usar 3 zagueiros, quer dizer que eu acho que vou jogar melhor ainda. Mas, brincadeira à parte, assim, eu acredito que o Flamengo tem zagueiros hoje de um nível muito importante. Para mim tem sido muito bacana compartilhar momentos, né, com os 2 Léos, também com os meninos, com o Cleiton, com o João. Poder passar aquilo que eu aprendi, né, e aquilo que eu tenho de entendimento de futebol, e também poder aprender com eles, porque eu acredito que a juventude te dá uma coisa que os anos de estrada vão te tirando, que é talvez às vezes um pouco de empolgação, um pouco de senso de fazer as coisas sem pensar muito, sem essa extrema responsabilidade. Mas principalmente falando do Léo Ortiz e do Léo Pereira, são 2 jogadores que alcançaram um nível muito importante de futebol. Seja defensivamente, com consciência de espaço, com consciência de controle, né, da zaga em si, seja com a bola no pé, de construção das jogadas, de responsabilidade por construir as jogadas, fazer com que a bola chegue de uma maneira limpa e importante para o pessoal da frente. Então acho que a briga aí é bacana, eu estou preparado para poder lutar com eles dia a dia, mas eu tenho certeza que isso só engrandece o Flamengo, o elenco, o trabalho que vem sendo construído. São 2 caras que eu tenho uma admiração grande. Boa tarde. Você fala muito sobre o sistema, né, sobre o sistema defensivo como um todo, a equipe, o coletivo, mas a gente não precisa falar sobre seus números individualmente. Desde que todas as vezes que você foi titular com a camisa do Flamengo, quando não sofreu gol e não perdeu até agora. A que você atribui isso individualmente falando? Obrigada. Individualmente falando, eu acredito que, como eu falei, os anos de estrada, a experiência e tudo aquilo, e claro, jogar bola, te faz conseguir administrar o espaço defensivo ali de uma maneira importante e que ajude bastante a equipe, né? Mas mesmo fazendo essa analogia de que quando eu joguei e o Flamengo não sofreu gol, venceu e não sei o quê, é impossível falar disso de maneira individual. Porque, por exemplo, nesse jogo agora da LDU, eles me deram o prêmio de melhor jogador da partida, mas eu não merecia. Quem merecia era o Ayrton, por exemplo, ou o Eric, porque fizeram uma partida incrível. Eu já te digo, se o Ayrton Lucas não estivesse no nível que ele teve nos duelos individuais, a gente não tinha nem empatado a partida. A nossa chance de perder o jogo era muito grande, porque ele individualmente venceu todos os duelos contra um cara difícil de defender, em situações onde, se ele fosse ultrapassado, era muito perigo para o Flamengo. Então é impossível falar de mim individualmente. O que eu posso falar que eu ajudo muito é organizando um sistema. Isso sim, eu acredito que eu tenho uma influência muito grande. Talvez uma das minhas melhores características é fazer com que meus companheiros joguem melhor, ou se posicionem melhor, ou estejam melhor colocados em campo. Isso sim eu posso falar de mim individualmente. Agora, quanto concreteza dentro de campo, aquilo ali é sempre o sistema, não precisa falar do individual.
Boa tarde, Dani Costa, canal Bolt. Aproveitando até um pouquinho que você falou sobre não só falar individualmente, a gente sabe que você é um líder nato, né? Capitão da seleção brasileira, sempre foi capitão nos clubes que você já jogou, e dá para ver um pouquinho da sua atuação aqui mesmo em tão pouco tempo, já consegue ver. Hoje mesmo você estava ali conversando com o Gerson. Queria que você pudesse falar um pouquinho de como tem sido essa convivência e também um pouco dessa divisão de responsabilidades, né, de voz ativa dentro do vestiário. E também queria te perguntar sobre a Libertadores, porque você falou que o objetivo é estar em primeiro, óbvio, classificar. Só que no início da temporada, o Boto, até Felipe Luiz falaram sobre essa prioridade dada ao Brasileirão. Depois da derrota para o Córdoba, você acha que esse discurso mudou, a postura também mudou, o papo e assim, dentro do vestiário com os jogadores mudou, essa mudança de pensamento? Quanto à liderança, a exercício desse papel, eu acredito que isso é até uma obrigação, visto a minha idade, visto tudo aquilo que eu já vivi no futebol, mesmo ainda querendo viver muitas coisas aqui. Eu acredito que seja uma obrigação minha não guardar isso para mim, compartilhar isso, dividir o crescimento dos meus companheiros, o crescimento do ambiente em si, porque muitas coisas, questão de organização do ambiente, ela ultrapassa aquilo que são os jogadores. E o jogo de futebol em si, eu acredito que tem muito a agregar nesse sentido. E eu sou muito inquieto, assim, sabe? Tudo aquilo que eu vejo que eu acredito que tem um potencial de melhora, que pode ser feito de uma maneira, às vezes, 10% diferente, mas que vai fazer uma grande diferença, eu falo, porque eu prefiro passar como cara, né, chato pra caramba, do que não falar e depois as coisas não acontecerem por uma coisa que eu deixei de falar, entendeu? Então, isso é uma coisa que vai acontecendo no dia a dia. Eu acredito que os meus companheiros esperam isso de mim também. E é muito bacana ter esse respaldo da equipe. Mas aqui nós temos jogadores também que já têm muitos anos de casa, que também podem me ensinar muito. Eu procuro também me aproximar deles. O Gerson, como você falou, o Arrascaeta, o próprio Bruno Henrique, são jogadores, o próprio Ayrton Lucas, são jogadores que têm muito tempo de Flamengo e que podem me ensinar muita coisa também. Eu procuro aprender rápido para poder ajudar eles também nesse dia a dia. Quanto a Libertadores, prioridades, esse tipo de coisa, se for falado em algum momento lá no início sobre prioridade, eu ainda não tinha chegado, imagino. Para mim, prioridade é o próximo jogo. Porque quando você fala em prioridade, quer dizer que você vai dar mais foco, energia e atenção para uma coisa e dar menos foco, energia e atenção para outra coisa. Como se você fala em dar menos atenção, menos foco ou menos energia para a Copa Libertadores? É impossível. Ainda que você entre com um time que muita gente pense que possa ser um jogador A ou B que não é titular, cara, mas a energia, o foco, ele é gigantesco, porque é a Copa Libertadores. Então, falar em prioridade, para mim é difícil de interpretar isso, entendeu? Então eu acredito que não mudou aquilo que é o nosso foco e prioridade sempre para o próximo jogo. Quer dizer, agora o Corinthians vem aí e, cara, como que você vai falar que agora minha prioridade é o Corinthians, mas depois na quarta-feira na Copa do Brasil eu não vou ter prioridade? Você vai chegar lá, claro, você não vai conseguir performar, não vai vencer, vai ser difícil de vencer, já sabe o ambiente que espera. Então, cara, a prioridade é fazer o melhor para aquele jogo que vem seguir. Esse é o meu pensamento, e aqui eu não sei se existe um pensamento macro da situação, que eu estou falando por mim e aquilo que eu penso de futebol, de estratégia das competições. Né? Oi, Danilo, boa tarde, tudo bem? Rodrigo da ESPN. Você falou muito sobre o seu contato com os jovens, né? Você saiu muito jovem do Santos. Claro. Você saiu muito jovem do Santos para fazer quase carreira inteira na Europa e agora volta e encontra um lateral direito também muito promissor aqui. A sua posição quando você saiu do Brasil, o Wesley, que está vivendo uma grande fase na seleção também, já foi convocado. Queria que você falasse sobre a sua relação com ele, quando ele foi para a seleção, se você teve alguma conversa sobre isso, sobre questão de posicionamento também, que você falou que tem mais essa veia, e também sobre a Europa, né? Porque provavelmente ele vai fazer carreira lá também. Eu espero que ele faça, espero que ele possa, daqui a pouco, depois de conquistar mais algumas coisas importantes
poder alçar voos grandes também na Europa, porque ele tem qualidade e tem potencial para poder desenvolver isso. Eu ficaria muito satisfeito de vê-lo podendo jogar na Europa, jogar Champions League. Eu ia estar torcendo muito por ele, já falei isso para ele várias vezes. Quanto ao posicionamento em si, cara, você chato com ele até o último dia, primeiro porque é pro bem do Flamengo, para a gente vencer os jogos, para a gente defender melhor, para a gente atacar melhor, e depois pro bem dele, nesse crescimento, porque eu esperava, quando eu era jovem, que alguém me falasse as coisas que eu falo para ele. Então, cada vez que ele errar um domínio fácil, cada vez que ele errar um passe de 10 metros, eu vou pegar no pé dele, e a gente está fazendo isso para ele. Certamente, pode me chamar de chato, pode fazer o que for, mas isso representa crescimento do Flamengo, representa crescimento para ele individualmente, e eu vou estar melhor, porque o Flamengo vai jogar melhor, certamente. Mas é um garoto que se dedica muito, é um garoto que, muito mais do que te ouvir, ele põe em prática aquilo que ele ouve, entendeu? Então ele escuta, reflete e fala, pô, no outro jogo ele fala comigo, pô, Dani, falou comigo aquela coisa lá atrás, pô, nesse jogo eu fiz isso, deu certo, você tem razão. Então, muito mais do que escutar, é você, cara, botar em prática, e ele tem essa inteligência de fazer isso dessa maneira. É um garoto muito bacana, um garoto leve de lidar no dia a dia, responsável, gosta muito do Flamengo, e eu desejo toda a sorte do mundo para ele, que ele possa realmente fazer uma carreira importante. Estava falando outro dia com as pessoas, eu vi outro dia no jogo da seleção brasileira que eu não pude acompanhar, que eu não pude estar porque eu estava lesionado, e em algum momento eu vi a cara dele assim um pouco assustado e tal com as coisas, e eu comecei a rir assim, porque eu falei, cara, eu vivi isso, eu passei por isso, e só ele pode passar por isso, só ele pode crescer dentro desses momentos. Então, assim, que ele entenda que cada momento que ele está vivendo agora é um privilégio e um step para que ele possa chegar num nível alto. Tá bom? Maravilha. Agora quem está com crise de ansiedade sou eu. Chato, não. Que só ele viu. Vamos lá. Sem entender a piada interna. Todo mundo com fome, rapaz. Oi, Danilo, tudo bem? Bom, vamos lá. Está rolando um debate que é muito importante sobre a questão dos estrangeiros aqui no Brasil. Aí você, como jogador internacional, como eles chamam lá fora, né, jogador Internacional de Bicas. Pois você jogou no Nascimento, jogou em times importantes. O que você acha? Porque teve até um programa na Band, com Galvão Bueno, Luxemburgo e Leão, se não me engano, falando que diminuiu o número de estrangeiros para o Brasil voltar a ser forte na seleção. Então, tem teorias contrárias também, né, que falam que a Itália, que era a maior liga do mundo, e foi durante muito tempo, tinha uma seleção muito forte, que uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com a outra. Tem gente até que fala que não, que é bom ter vários jogadores estrangeiros para que tenha uma internacionalização, que tenha uma, digamos assim, uma correspondência melhor, né? Um intercâmbio melhor. Qual é a sua opinião sobre isso? Entender até sobre o posicionamento da Liga Brasileira em cenário do mundo, está forte, não está no nível da Cara, provavelmente essa é uma resposta que, para ela ser dada de uma maneira justa, eu precisaria de um tempo assim, para pensar realmente sobre o assunto, porque é um assunto bem profundo e demanda muitos questionamentos. O que eu posso falar em relação a isso é que, independente do número de estrangeiros, diminuir estrangeiros ou liberar, eu acho que precisa existir um foco maior na capacitação dos nossos atletas, da nossa juventude. Aí sim, eu acredito que possa ter um impacto grande e positivo. Porque se você diminui o número de estrangeiros, né, em teoria abrindo espaço para mais jogadores brasileiros, mas se você não investe na capacitação desses atletas, cara, vão chegar atletas no profissional, no time principal, que não estão preparados e que não vão crescer e se desenvolver como atletas de alto nível. E aí, faz sentido você trazer estrangeiro para os clubes, para vencer, para poder ter marketing, para poder todo esse tipo de coisa. Agora, se você focar na capacitação da nossa juventude, das nossas categorias de base, criar escolas de futebol preparadas realmente para ensinar o futebol, valorizando a essência do futebol brasileiro e capacitando e melhorando tudo aquilo, melhorando os profissionais também que estão envolvidos, aí sim eu acredito que vale a pena você pensar em diminuir o número de estrangeiros. Mas você ficar falando só do problema e não falar
possível solução, não ser construtivo, eu acredito que é chover no molhado, é só conversar para criar polêmica, criar debate vazio. Eu acredito que é mais ou menos isso que eu penso, mas é uma resposta que precisaria de um tempo maior para você melhor elaborar, mas assim, rapidamente é isso que eu penso. Tá bom? Muito bom, Danilo, obrigado. Valeu, gente. Obrigado, parceiro.